de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você que acompanha a Rádio Mais FM uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos aí na série Evangelho de Mateus, e hoje vamos pegar aqui no capítulo 7, a partir do versículo 15, o ensinamento de Jesus, onde ele diz o seguinte: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nessa parte do sermão, Jesus ele traz um alerta sobre os falsos profetas. Mas para a gente entender o que é um falso profeta, a gente precisa saber o que é um profeta. Um profeta é a pessoa que produz, que anuncia as revelações, uma palavra, ela tem uma inspiração divina para proclamar algo de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma identificação física, uma forma de vestir. Eles tinham até uma escola no tempo do profeta Elias, profeta Eliseu, no tempo dos reis, dos juízes. Havia uma escola de profetas. Nessa escola eles aprendiam a ouvir Deus, a ser voz de Deus, a ser porta-vozes da boca de Deus. E Deus ele falou muito através dos profetas. Tanto que no Antigo Testamento nós temos ali os livros do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, do Obadias, do Joel, do Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, todos homens de Deus que foram porta-vozes da mensagem de Deus para aquele tempo. Eles anunciavam a vontade de Deus para o povo. Eles também foram profetas de Deus que proferiram palavras de Deus para as nações vizinhas e até as nações inimigas do povo de Israel. Porque Deus escolheu Israel para ser o seu povo particular, o seu povo exclusivo dentre todas as nações da terra. Deus fez um pacto com Abraão, que é o patriarca, o primeiro que ouviu a voz de Deus, do povo de Israel. Deus olhou para ele, ele era amigo de Deus. Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. E por causa da fé de Abraão, por ele ouvir e seguir a voz de Deus, Deus guiou todos os passos dos seus descendentes, até que eles crescessem a tal ponto de se tornarem uma nação, a nação que levou o nome do seu neto, Jacó, que se transformou em Israel. Então a nação de Israel, ela tem origem em Abraão, no seu filho Isaque e no seu neto Jacó, que teve o nome transformado para Israel. E desse povo que Deus escolheu dentre todos os povos da terra, tudo porque começa em uma pessoa, começou lá em Abraão, e sempre existe um lugar de começo. Deus muda nações através de pessoas. A partir de alguém, Deus muda a vida de pessoas. A partir de você, Deus muda a história da sua família. A partir de você, Deus muda o lugar onde você mora. Precisa haver aquele ouvir da voz de Deus, o obedecer da voz de Deus, para que o céu comece a se mover na terra através das nossas vidas. Então, através de Abraão, Deus escolheu Israel para ser o povo dele na face da terra, e uma das maneiras de Deus falar com o povo era através da voz dos profetas. Através da sensibilidade, do ministério profético, Deus trazia os seus alertas, Deus trazia promessas, porque a profecia, ela tem uma finalidade de exortar. Exortar é falar, não pare. Exortar é dizer, continue, siga avante. Olha, você está no caminho errado, mas bora seguir para o caminho certo novamente. E um outro ponto principal da profecia é edificar e é consolar. Porque através da palavra profética, Deus também consola.
Através da palavra profética, Deus também traz alento. Quantas vezes nós chegamos em lugares, em cultos, ou às vezes estamos até na nossa casa, quantas pessoas têm experiências de estar vivendo dias tão tristes, tão angustiantes, mas de repente Deus usa a vida de alguém para trazer para ela uma palavra direta, uma palavra personalizada, aonde aquela palavra vai de encontro à necessidade de alma daquela pessoa. Então a profecia ela tem essa finalidade, consolar, edificar, fazer com que a pessoa fique mais forte. Quantas vezes eu também já recebi palavras proféticas em momentos onde eu estava precisando ser fortalecida, precisando ser edificada. Então a finalidade do profeta, do ministério profético, é trazer a voz, é colocar voz às palavras de Deus, é colocar voz à inspiração de Deus. Então Deus traz, Deus revela, Ele traz uma impressão no coração dos seus filhos, aqueles que operam nos dons espirituais, para que essas palavras sejam ali de edificação para quem ouvir. É muito necessário, é indispensável para a edificação e crescimento da igreja o uso dos dons espirituais, principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo deu uma importância muito grande para o dom da profecia. Ele disse: meus irmãos, eu digo para vocês, busquem com zelo, com cuidado, os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, porque quem profetiza fala para a igreja, edifica a igreja, dá um norte para a igreja. Mas, irmã Poliana, a maior profecia é a palavra de Deus, sim, tanto que todas as profecias que forem proferidas, personalizadas na boca de um filho, de uma filha de Deus, precisa ter embasamento nas Escrituras. A palavra fala que nós devemos ouvir a voz do profeta e devemos analisar e julgar a profecia de acordo com as Escrituras. Ou seja, aquilo que está sendo pronunciado tem que ter um embasamento na palavra de Deus. Porque se sai do embasamento da palavra de Deus, então essa profecia veio de alguma maneira produzida da carne ou do pensamento daquela pessoa, do sentimento daquela pessoa. Diz a palavra que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. É importante a pessoa que vai profetizar procurar não ficar sabendo muito da vida dos outros. Porque tem muita gente que às vezes tem informação da vida de alguém e quer usar a informação que tem para lançar uma profecia que na verdade não foi Deus falando. É importante nós nos dispormos para sermos instrumentos de Deus no uso dos dons espirituais, porque quando Deus libera uma palavra sobre alguém, essa palavra pode mudar a vida daquela pessoa. Isso pode dar um norte para a vida daquela pessoa, vai edificá-la, vai consolá-la, vai exortá-la a não desistir, a continuar a seguir em frente. Então é importantíssimo o uso dos dons espirituais. Mas quando Jesus ele traz esse ensinamento, e o ministério profético era algo comum naqueles tempos, era algo realmente, faz parte o ministério profético. Os profetas marcaram a história do povo de Israel. Nós temos grandes profetas que fizeram a diferença nos reinos de Israel, como o profeta Isaías profetizou no reinado de vários reis, foi um instrumento de Deus. Ele é um dos profetas que mais fala da vinda do Messias. Temos o Jeremias também, que presenciou toda a destruição de Judá, os muros de Jerusalém. Ele viu a apostasia do povo de Israel, do povo judeu, e também viu a Nabucodonosor entrando na cidade. Ele foi preso, jogado no calabouço por causa das mensagens, porque, como diz lá o escritor de Hebreus, os profetas eles pereceram. Os profetas do Senhor sofreram, porque eles foram acusados de falarem mentiras. Eles eram profetas do Senhor, mas foram perseguidos, porque denunciaram, foram a voz de Deus para denunciar o pecado, foram a voz de Deus para denunciar a maldade, foram a voz de Deus para poder realmente expor e chamar o povo para voltar para o Senhor. Mas muitos não queriam ouvir. Houve muitos reis que não queriam saber da palavra de Deus na boca dos profetas. Então não quer dizer porque eu sou um profeta de Deus que tudo que eu falar vai ser aceito por 100%. Porque sempre vão ter aqueles que não vão querer ouvir a palavra do Senhor. Mas é interessante nós analisarmos que nesse contexto profético, no meio desse entendimento, dessa vida que o povo de Israel, esse relacionamento com o ministério profético que o povo de Israel tinha naquele tempo, Jesus ele chama a atenção daquela multidão e principalmente dos seus discípulos para que eles tivessem cuidado
com os falsos profetas. Se o profeta, ele é a pessoa que transmite uma mensagem divina, que transmite uma mensagem de Deus, que traz uma mensagem sobre o futuro, muitas vezes até mesmo sobre o presente, mas geralmente eles anunciam algo sempre futurístico. Então, se o profeta, ele anuncia algo de Deus para o futuro de alguém, ele revela o futuro de alguém porque Deus o revelou, existem os falsos profetas. Aqueles que trazem falsas revelações, aqueles que vão trazer falsas mensagens sobre o futuro de uma pessoa. E nisso a gente tem que tomar cuidado. Porque se você recebe um endereço errado, você está indo para um lugar e de repente você coloca o endereço errado no GPS, aquele GPS vai te levar para o lugar errado. Se você está indo, querendo chegar no ponto B e te dão um endereço errado e você vai para o ponto C, significa que você saiu muito do lugar que você queria chegar. Você se distanciou muito do destino que você queria chegar. Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, porque esses falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelhas. Ou seja, pessoas que vêm falando em nome de Deus, que parecem ser de Deus, mas na verdade, eles estão debaixo de um disfarce para distanciar você do propósito que Deus tem para sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa ouvir aquilo que as pessoas dizem para você. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras. É impossível a gente identificar os falsos profetas se a gente não conhecer a palavra de Deus, que nos revela quem são os verdadeiros. Quando você lê as Escrituras e você conhece os verdadeiros, quando você conhece quem realmente é e quando a pessoa está falando realmente por Deus, quando o falso aparece, você não se deixa levar. Mas diz a palavra que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que fariam sinais e maravilhas para enganar até os escolhidos. Olhem só, minha gente, até os escolhidos. Existe uma arquitetação das trevas para enganar. O diabo, ele é o mestre da enganação. Desde o princípio do mundo, ele trabalha para enganar. E agora Jesus está dizendo, existem profetas na terra que falam em meu nome, mas cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, ou seja, com a aparência de serem homens e mulheres de Deus, com a aparência de serem piedosos, com a aparência de serem espirituais, com a aparência de serem de verdade. Mas Jesus disse que, na verdade, eles são lobos esfomeados. Eles têm fome de poder, fome de reconhecimento, fome de querer tirar de você o que você tem. São lobos esfomeados, disfarçados de bondade, disfarçados de piedade, disfarçados de que estou entrando na sua vida para te trazer uma mensagem de Deus, porque Deus me mandou aqui, Deus mandou eu fazer sim, Deus mandou te falar aquilo, mas na verdade são lobos com fome, esfomeados, com vontade de tirar o que você tem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Os filhos de Deus de verdade, eles são simples. Os filhos de Deus de verdade, eles falam a palavra de Deus, eles pregam, eles anunciam por amor. Jesus disse, vocês receberam de graça, vocês precisam dar de graça. O apóstolo Paulo, ele vai aprofundar nas cartas dele, nesse assunto de uma forma mais séria. Tanto ele como o Judas também, na carta de Judas, vão aprofundar nessa palavra de Jesus de uma forma mais detalhada, dizendo que existem pessoas que se introduzem nas casas das pessoas com pretexto de demoradas orações, com pretexto de fazer coisas, de fazer orações e de fazer reuniões, mas na verdade eles estão interessados nos bens materiais. Estão interessados pegando o sofrimento das pessoas, usando a palavra de Deus para poder ganhar, na verdade, e ter lucro financeiro em cima dessas pessoas. Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado. Jesus disse, tomem cuidado com os falsos profetas. Eles vão vir diante de vocês como ovelhinhas, vestido de ovelhinhas, mas não se deixem enganar. São lobos que estão com as garras abertas, estão babando, cuspindo, espumando pela boca, desejando comer você, tragar você, tirar o que você tem.
Como vocês vão identificar essas pessoas? Pelos frutos delas, pelo que elas produzem. Como elas são dentro da casa delas? Estão profetizando na sua igreja? Estão chegando e pregando na sua igreja? Estão chegando e fazendo campanha na sua igreja? Como que é a vida dessa pessoa? Vai pesquisar o Facebook dela, vai pesquisar a casa dela, vai ver quem conhece ela de verdade, para ver se é um profeta de Deus. Frutos são as ações que a gente produz no mundo, são as palavras que a gente diz no mundo. Eu sempre falo, gente, mostrar que é bom para todo mundo é muito fácil. Para todo mundo na igreja é muito fácil, mas vai olhar como é a vida da pessoa no trabalho, como a pessoa que se comporta dentro da empresa, que tipo de testemunho essa pessoa tem para dizer que é um profeta de Deus. Jesus disse que os profetas de Deus nós reconhecemos pelas ações. Se essa pessoa é uma pessoa boa, pacífica dentro de casa, se ela é boa para o marido, se ela é boa para a esposa, para o esposo, se essa pessoa é uma pessoa boa para os filhos. Se diz que é profeta de Deus, está na igreja levantando a mão profetizando, mas dentro de casa bate, dentro de casa agride, dentro de casa xinga palavrão, dentro de casa tira o dinheiro, gasta com tudo na rua, mas não põe dinheiro dentro de casa, não provê a família, não provê a esposa, não provê os filhos. Mas nas igrejas fica profetizando, fica falando em nome do Senhor, mas não faz o bem para a esposa, não faz o bem para os filhos, não faz o bem para os pais, não ajuda os pais idosos. Que tipo de profeta de Deus é esse? Que tipo de pessoa de Deus é essa? Que aparentemente está ali profetizando, mas na verdade é tudo fantasia. Está vestido de ovelha, mas é um lobo. Cuidado com essa pessoa. Jesus disse que a gente vai identificar essas pessoas. Eu estou ensinando para você como identificar essas pessoas. Jesus está dizendo, você vai identificar essas pessoas por suas ações, por seus frutos. Frutos é o que a gente produz para o mundo. É o que o mundo pode comer da gente. É o que as pessoas à nossa volta podem se alimentar. Porque o que a gente fala, a gente alimenta as pessoas. Se você fala coisas ruins, você está produzindo uma coisa ruim para o mundo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fala palavrão. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fica só mentindo, que fica só falando fofoca o tempo todo. Frutos é o que a gente produz para as pessoas à nossa volta. Uma árvore frutífera sempre está rodeada de gente querendo comer dos seus frutos. Jesus disse que é possível, ele pergunta, é possível colher uvas do espinheiro ou figos das ervas daninhas? Será que tem como você arrancar um fruto bom de uma árvore ruim? Será que tem como a gente tirar alguma coisa boa de uma árvore ruim? Não, essa árvore é o nosso coração. O fruto é o que a gente produz. Então nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas que vêm disfarçadas de homens e mulheres de Deus, na verdade são pessoas ruins, querendo dar alguma coisa. Mas profetiza. Mas fala no mistério. Mas isso. Mas às vezes é uma pessoa ruim, com um coração ruim. É uma pessoa má para a família, é uma pessoa má para as pessoas à sua volta. Mas na igreja tem imposto de santidade. Então não se engane, porque parece ser na igreja, você acha que se porque parece na igreja é de Deus, mas na vida cotidiana todo mundo fala mal dessa pessoa, essa pessoa ela produz frutos ruins? Não se engane, não tem como tirar uma coisa boa de uma árvore ruim, não tem como ter um fruto bom numa árvore ruim. Foi Jesus quem disse, não sou eu só estou repassando a mensagem da palavra do Senhor para você. Jesus disse, portanto, a gente pode identificar a pessoa por seus frutos. Nós podemos identificar se a pessoa é boa ou ruim pelo tipo de palavra, pelo tipo de ação que ela produz no mundo. Então a gente deve tomar cuidado, ficar atento, porque Jesus disse que a árvore que não produz bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. É uma hora também da gente rever as nossas ações. Que tipo de pessoa somos nós? Que tipo de ações você tem produzido no reino de Deus? Jesus, ele pega uma árvore ruim, ele poda ela, ele transforma ela para ela produzir frutos bons. Mas essa árvore precisa se submeter. Essa árvore que produz frutos ruins precisa se submeter a Jesus, para que ele lapide, para que ele possa podá-la e transformar, arrancar as ervas daninhas dessa árvore, a maldade que existe nela, para que ela produza frutos ruins. Então que você possa entender pela palavra de Deus, que se você é uma árvore ruim e produz frutos ruins, está na igreja, mas produz frutos ruins para sua família, produz frutos ruins para quem te conhece, Jesus quer mudar você, transformar você numa árvore boa, mas você precisa se submeter, você precisa permitir, você precisa buscar isso de Deus, porque a árvore que produz frutos ruins, ela vai ser cortada e lançada no fogo.
Ou seja, essa pessoa que é um falso profeta, que finge ser um homem e uma mulher de Deus, o fim dele vai ser cortado e jogado no fogo. O fim dele vai ser o inferno. E é o que a palavra de Deus diz e não eu. Então, nesse momento, eu convido você a orar comigo e vamos ficar com a palavra do Senhor Jesus. Tomem cuidado com os falsos profetas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha abrir os olhos da tua igreja. Que nós possamos entender que o que o Senhor disse para os seus discípulos ainda vale para os dias de hoje. A gente precisa abrir os nossos olhos e ficar atentos para não sermos enganados. Que o Senhor nos abençoe, fortaleça a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.